Júlio Torres. A vibe do clube e do festival é diferente, hein? É. E aí, onde fica o Júlio Torres? Como é que você diferencia ou classifica? Se tiver que escolher, é um clube ou um festival? O Júlio Torres é do clube, né? Eu sempre fui do clube, as minhas residências, de todas as festas, de tudo que eu tive mais conectado, o Júlio é mais do clube. Mas eu tive projetos que eram dos festivais, então o meu projeto Crossover sempre foi dos festivais, tocou em clube, mas era mais de festivais. Depois o Dexters, que foi o projeto que eu comecei junto com o Júnior Lima, o Júnior, né, agora, o querido irmão da Sandy, meu querido amigo, que eu conheci também nessa jornada do que eu tô falando. Então a gente teve um projeto que era muitos festivais, e depois o Manimal, que foi um outro projeto também, junto com o Júnior, só eu e o Júnior. Ele era de festivais ao nível de... Quando a gente falou, mano, a gente vai tocar no Maracanã, tá ligado? Ele falou, Mega, eu toquei no Maracanã com o Sandy Júnior. A gente vai tocar com o nosso projeto agora. Então, você vê que é uma coisa de dimensão muito grande. Então, eu acho que o legal de ter projeto e de ter o paralelo é isso, que você pode caminhar nesses dois universos. Obviamente que eu gosto muito do festival, mas a minha essência solo é muito mais atrelado à coisa mais intimista que é o clube. Em que momento que o Dexters com o Júnior virou Manimal? Por que mudou a direção? Na verdade foi engraçada a história porque era crossover o projeto, e aí eu tava numa festa tocando em São Paulo, uma festa acho que é do Pércio, inclusive, e aí o Júnior tava nessa festa, nessa época ele tava solteiro, baladão, então ele chegou lá e falou, mano, pô, vamos um dia meter uma batera aí nesse projeto, porque era o violinista e tal. Eu falei, mano, lógico. E aí rolou uma festa da Cool Magazine, que a gente tava concorrendo, o crossover tava concorrendo ao prêmio de melhor álbum, e o Júnior foi, por coincidência, nessa festa entregar o prêmio de alguém que tinha ganhado um prêmio. Nessa época ele tava com uma banda dele que chamava 9.000 Anjos, se eu não me engano. E aí nessa entrega de prêmio, como ele tinha falado de fazer um som, a gente falou, por que a gente não faz esse dia? A gente monta uma batera e na hora que a gente for fazer a nossa apresentação na entrega do prêmio, porque depois da entrega rola uma festinha, né? Aquela festinha da galera da cena. Pô, você é um grande frequentador, deve ter uns prêmios em casa. Você me convidava? Exato. Rolou uma jam com o crossover featuring Júnior Lima. E aí, só que o que aconteceu? Era uma festa da revista, da premiação. Inclusive a gente ganhou o prêmio lá de álbum do ano. Estavam todos os contratantes na festa. Que espetáculo. Tava a galera de todos os clubes do Brasil. Os caras viram aquilo. Na segunda-feira começaram, pô, eu quero. E a gente começou a fazer crossover featuring Júnior Lima. Só que aí rolou um convite pra gente fazer o Big Brother. E aí a gente pensou, pô, crossover featuring Júnior Lima, vamos resolver isso, né? E a gente fez o Big Brother, mas depois a gente decidiu, pra não misturar crossover com o Júnior Lima, a gente criou o Dexters, que era um outro projeto. Então era o projeto Júlio Torres, Júnior Lima e Amon Lima. Cheio dos Limas. Legal, hein? Dexters. Aí o Dexters durou lá seus 4, 5 anos. Demos uma pausa já meio finalizando, porque deu o tempo. Eu acho que as coisas, nada é pra sempre. A vida é finita, então tem os seus tempos. A gente finalizou e o Júnior foi para um ano sabático, a gente ficou um tempo sem se ver e tal. E aí eu lembro um dia saindo da minha casa, depois de alguns anos, a gente não tinha se falado. Ele me chamou, o Júnior me ligou e falou, pô, tô em casa, minha esposa, a Mônica Benina, querida Mônica, que eu vi ontem, inclusive, tá indo viajar pra fora, quer colar aí pra gente trocar uma ideia? E eu fui lá na casa do Júnior pra trocar ideia com ele, ele tava produzindo umas coisas do álbum solo dele, inclusive saiu o álbum solo. E aí falei, pô, vamos produzir um som, você me ajuda aqui, pô, você tem umas ideias aqui, ele tem umas ideias. A gente começou a produzir essas músicas pro álbum dele. Não sei o que aconteceu, não me pergunte. No meio dessa correria, dessa maluquice de produzir, nasceu o Manimal. Porque começou a produzir umas músicas eletrônicas e tal, e a gente entendeu que aquilo não era o Júnior Lima solo, era um projeto paralelo. Que delícia, isso é ótimo. E aí nasceu o Manimal. Então, esse foi o caminho de crossover para Dexters e de Dexters para Manimal, com o projeto junto com o Júnior. Para quem quiser ouvir esses projetos, não busque só por Júlio Torres na internet, mas também pode buscar, né? Pode buscar crossover, Dexters, Manimal, e pode buscar o Marcelli, que é o meu projeto mais recente, aí, junto com o Pedro Sá. Então, e como surgiu o Marcelli? O Marcelli saiu da pandemia, né? Pandemia, todo mundo trancado em casa, eu tava fazendo umas músicas solos, porque o Manimal tinha dado uma pausa por conta do tour de Sandy Júnior. E aí, pandemia. Aí fiz uma música com meu amigo Bruno Antidote,
que ele tava começando lá, o Gui Tannenbaum falou, olha, tem um produtor muito talentoso, vamos fazer um som. Aí fiz um som com ele, fiz um som com o Meca, fiz um som com o Bruno B, e aí comecei a fazer um som com o Dudinha, aquele Dom Boss. Aí o Dudinha falou, olha, então, quem vai cantar nessa música vai ser um cara que chama Pedro Sarria. Ele tá em São Paulo, recebe ele na sua casa. Eu falei, nem fudendo, desculpa a palavra. A gente tá na pandemia, mano. Eu combinei com a minha mina que eu não vou receber ninguém. Ele falou, não, ele não tá contaminado, tá de boa. Ficou aquela resenha. No final das contas, eu recebi o Pedro Sarri, tomou um gin lá. E aí mesma vibe, ele compõe. Vamos assinar um projeto paralelo. E aí começamos o Marcelo. E isso aí faz quanto tempo? Isso faz final da pandemia, começo da pandemia. Final da pandemia 4 foi anos, 4 anos, 3 anos, 4 anos. E então, aí o Marcelo tá aí. já tá o quê? 30? Quantos lançamentos? Uns 10, 15 já? Não, mais, né? Lançamentos? Ah, já. A gente lançou álbum, muitos singles, e aí penúltimo foi esse EP pela Dynamic, e agora a gente lançou um EP pela Organic Tunes com remix do Economist, que era um cara que a gente admirava muito, queria ter uma colaboração com ele, e aí, olha só como é o universo. Eu queria ter uma colaboração com o Economist. Tava tentando cavar essa colaboração, porque eu acredito que o som dele era muito a ver com o nosso, e ele é um artista importante da Inner Visions, que é um selo que a gente admira. Beleza, não rolou, tal. Mandamos a música pra Organic Tunes, eles gostaram do EP, e aí eu recebi um e-mail falando, olha, o que você acha de a gente ter um remix do Economist? Aconteceu. E aí o Economist acabou fazendo um remix pra gente, isso abriu muitas portas pra gente lá fora de se conectar com outros produtores e aí segue o jogo, né? Ainda veremos os próximos capítulos